Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São João, capítulo 5, versos do 1 ao 18. É o relato da cura de um paralítico. Nesse Evangelho, Jesus quebra alguns protocolos e também Jesus faz curas em dias no dia em que não é permitido, ou seja, no sábado. Penso eu que se Jesus estivesse agindo nos dias atuais, um grupo de pessoas que guardam o sábado iriam questionar Jesus e também condenar Jesus, como os judeus faziam no tempo dele. Vejamos o que diz o Evangelho. Depois disso, ou seja, depois da cura do servo de um oficial, que foi o Evangelho de ontem, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois, de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Então, de tempo em tempo, um anjo descia para agitar a água. Qual o motivo? Não sabemos por que o anjo fazia isso. Acredito que Deus, na sua misericórdia, agia dessa maneira para conceder a sua graça e a cura das pessoas. Só que existia uma regra, né? Quando a água era agitada, uma pessoa era curada por vez quando a água era agitada. E era aquele que primeiro tocasse na água ou pulasse na água. E havia aí, veja, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos um homem estava enfermo. Vendo, deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus. Jesus pergunta àquele homem, veja, 38 anos que aquele homem estava ali, louco para ser curado. E Jesus faz a pergunta, queres ficar curado? As perguntas de Jesus são perguntas, vamos dizer assim, que sem nexo. Como assim, Denis? No sentido de que se nós olhássemos para a lógica da coisa, há 38 anos aquele homem estava à beira do tanque, louco para ser curado. E Jesus, vendo esse homem deitado, faz a pergunta, queres ficar curado? Porque muitas vezes a lógica, o que nós estamos vendo aparentemente, Jesus simplesmente poderia olhar e dizer, todo mundo aqui quer ficar curado. Mas será que de fato nós queremos ser curados por Jesus? Porque muitas vezes, aparentemente, nós vamos à igreja, nós estamos indo à igreja, nós estamos cumprindo a regra, o protocolo, ou pelo menos tentando cumprir. Esse homem tentava cumprir uma regra, um protocolo. A regra, o protocolo era, fica à beira do tanque. Quando a água for agitada, o primeiro que pular será curado. Ele tentou o tempo todo. Mas será que nós estamos tentando e até cumprindo os protocolos? Mas será que no nosso interior nós de fato queremos ser curados? E Jesus faz essa pergunta que parece óbvia, mas é a pergunta da nossa vida. É a pergunta que decide o nosso destino. E o homem, o enfermo, respondeu-lhe, Senhor, veja, ele não disse quero ser curado. Ele disse, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Veja, aquele homem estava ali, queria,
mas não tinha ninguém para ajudá-lo. Enquanto vou, veja, toda vez que vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Veja, aqui, meus irmãos, nós podemos ver que existe também um egoísmo nas pessoas que estão buscando as curas. Então, na verdade, as pessoas não estão buscando o Senhor da cura, as pessoas não estão preocupadas com o outro. Aqui diz que há 38 anos aquele homem tentava chegar até o tanque, mas sempre outro passava à sua frente. Sempre outro chegava primeiro do que ele. Poderia ter alguém que dissesse: olha, não, esse homem aqui já faz 38 anos aqui, então deixa que ele entre no tanque. É justo, faz 38 anos que ele está aqui. Meus irmãos, eu tenho 43 anos. Então esse homem tem quase a minha idade, ou seja, é uma vida completa à beira desse tanque. E ninguém disse: olha, deixa ele entrar primeiro. Só que Jesus vem e quebra os protocolos. Jesus não vai querer limitar o poder de Deus àquela regra. Mesmo aquela regra sendo estabelecida por Deus. Tanto é que existe uma ordem. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Tinha uma ordem, um mandamento que era não fazer cura, ou melhor, não fazer trabalho algum em dia de sábado. E no mesmo instante aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Então, quando Jesus diz: ordenou-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus está curando o homem e mandando aquele homem fazer uma espécie de trabalho que, segundo os judaizantes, segundo os judeus, segundo os doutores da lei, segundo os fariseus hipócritas, legalistas, Jesus tinha mandado aquele homem fazer algo que quebraria o repouso sabático. Só que Jesus é Deus. Jesus tem o poder sobre os seus preceitos e os seus mandamentos. Claro que ele não vai se contradizer, mas nós podemos perceber nitidamente que o sábado ou qualquer dia que seja tido como repouso não é superior à dignidade humana. Jesus disse em outra ocasião: o homem não foi feito para o sábado, mas foi o sábado que foi feito para o homem. Então, no mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: é sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Veja, não te é permitido carregar o teu leito. Mas veja a resposta do homem, isso aqui é extraordinário. Respondeu-lhe ele: aquele que me curou, disse: toma o teu leito e anda. Aquele que me curou é poderoso. Aquele que me curou é Deus. Aquele que me curou está acima de todo e qualquer preceito, qualquer mandamento, qualquer lei. Porque Ele é quem criou as leis. Então ele está quebrando a lei? Ele não está quebrando a lei. Ele está mostrando que o homem é superior à lei, que a dignidade do homem, que a salvação do homem está acima da lei. É por isso, por exemplo, que Jesus vai dizer que é preciso nascer da água e do Espírito para ser salvo, para entrar no reino dos céus, diz a Nicodemos. Foi o evangelho de domingo, né? O diálogo de Jesus com Nicodemos. Só que essa regra de ser batizado, né? Ser batizado para entrar no reino dos céus, essa regra também ela tem uma exceção. Não é que ela é quebrada, ela tem uma exceção. Lá na cruz, o homem na cruz, o bom ladrão, ele entrou no céu sem precisar ser batizado nas águas. Porque quem declarou que ele estaria no céu? Quem declarou que ele entraria no céu? Aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. Este é superior a tudo, é Jesus.
O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: Eis que ficastes são ou curado. Já não peques, para não te acontecer coisa pior. Veja, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esse milagre no dia de sábado. Hoje, existem uns judaizantes que perseguem Jesus. Persegue Jesus porque faz essas coisas no sábado. Todo católico que, entre aspas, faz o que Jesus fazia no sábado, quando eu digo entre aspas, né, eu digo porque nós não guardamos o sábado como os judeus guardavam. E por esse motivo, os judaizantes, os adventistas, né, eles vão perseguir Jesus em nós. E perseguindo Jesus em nós, diz, por esse motivo os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Ou seja, vão nos perseguir. Lembra de Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é Jesus? Quem és, Senhor? Sou eu, Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. E por que Paulo perseguia Jesus? Porque perseguia a igreja. Então, todas as vezes que alguém persegue a igreja, porque a igreja não guarda, entre aspas, o repouso sabático, como eles pensam, né? É a Jesus que eles estão perseguindo. Então, se Jesus viesse hoje, os adventistas, eles continuariam perseguindo Jesus e iriam condenar Jesus, porque Jesus iria fazer cura em dia de sábado. Jesus iria mandar as pessoas carregar o seu leito em dia de sábado. E iam dizer, olha, como esse judeu, ora, aquele dia era sábado. E os judeus, os judaizantes, os adventistas, diziam ao homem curado, é sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Mas ele lhes disse, Jesus, meu Pai continua agindo até hoje, até agora, e eu ajo também. Ou seja, meu Pai trabalha até os dias de hoje, e eu também trabalho. Hoje é sábado, Jesus diz que o Pai continua trabalhando, Jesus diz que ele continua trabalhando. Por esta razão, os judeus, os adventistas, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso sabático, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Meus amados irmãos, que maravilha é saber que Jesus, para salvar a mim e a você, ele quebra os protocolos, ele ultrapassa as leis, né? Não é que ele quebra os mandamentos, mas ele ultrapassa, ele eleva a dignidade do homem acima até dos mandamentos, dos preceitos. Por incrível que pareça. O repouso sabático diante de Jesus e diante do homem é inferior à dignidade do homem. Então, que nós possamos pedir a Deus a graça de compreendermos que nós valemos mais do que qualquer sábado. Nós valemos, por exemplo, o sangue de um Deus que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.